Olá, seja bem-vindo ao programa Economia Política do Futuro. Muito bom ter vocês conosco em mais um programa. Hoje o tema que nós vamos tratar é um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre qual o papel da cultura na soberania nacional. Um tema que tem sido discutido por economistas, por sociólogos, antropólogos, musicólogos, etnomusicólogos, e hoje nós temos um convidado muito especial. Vou falar um pouquinho só do currículo dele, que é bem extenso e um currículo muito bonito. Ele é bacharel em música pela Universidade de São Paulo, USP, também é mestre pela Unesp, Universidade de São Paulo, estudou na Universidade Livre de Música, uma escola que foi muito importante na história do ensino de música e artes no estado de São Paulo. Hoje é professor do SESI, também é professor da escola EMIA, que é a Escola Municipal de Educação Artística, e tem uma frase dele que eu quero começar o programa. Ele diz assim: entendemos a arte como um produto da cultura, e nesse caso, a cultura caracterizada pela oposição entre o culto e o popular. Nós vamos falar um pouco sobre isso, qual o papel que pode ter a cultura para o desenvolvimento econômico, tecnológico e científico do Brasil. Seja bem-vindo à Economia do Futuro, e o nosso convidado de hoje é o querido professor mestre Vinícius da Silva Gonçalves. Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa Economia Política do Futuro. Que bom receber você aqui. Marcos, obrigado pelo convite. Agradeço a você, agradeço à Universidade Zumbi dos Palmares por essa oportunidade, por essa estrutura muito bacana aqui na qual eu estou sendo recebido. Para mim, como uma pessoa negra, poder estar sentado aqui sendo entrevistado por uma pessoa negra, por um semelhante que se interessou pelo meu projeto de pesquisa, assim que nós batemos um papo informal e me abriu essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa pesquisa e discutir sobre a cultura, que eu acho que é uma coisa muito rica no nosso país, né? E penso que é muito válida essa discussão para vários segmentos e setores da nossa sociedade. Isso para mim é muito bonito, é muito especial, é um dia muito especial poder estar aqui e espero que eu possa contribuir com um alimento imaterial, simbólico, para todas as pessoas que estão nos assistindo e inspirar aquelas que querem prosseguir aí também nos seus estudos, nas suas pesquisas, porque a gente precisa disso nesse país, com certeza. Com certeza, professor. E pode ter certeza de uma coisa, viu, professor? Você, com a boca fechada, já está ensinando, né? Porque uma história tão bonita, passou pela USP, uma das melhores universidades do país, pela Unesp, né? Eu acho que isso deixa um caminho de esperança, uma trajetória para a gente ver que existe possibilidades, né? E aí quero começar um pouco conversando contigo, um pouco sobre a sua trajetória pessoal, né? Porque muitas vezes a ciência ela tenta se apresentar como um objeto neutro, que não tem nada a ver com o corpo, com a história daquele que está construindo a ciência. Mas a nossa perspectiva afrocentrada, a história do pesquisador é importante pelas escolhas que ele vai fazer, pelos recortes de pesquisa que ele vai fazer, né? E eu gostaria que você falasse um pouco como foi sua trajetória antes de chegar na ULM, antes de chegar... O ULM é a Universidade Livre de Música, que teve aqui no estado de São Paulo. Como foi sua trajetória com a música, com a arte? Fala pra gente um pouco sobre isso. Legal, muito boa essa pergunta e essa provocação inicial. Eu nasci numa família em que os meus pais sempre procuraram, né, tanto quanto possível, proporcionar uma educação de qualidade para os filhos, entendendo na educação uma riqueza, né, um investimento para o futuro, um investimento que não é perdido, né, um investimento que vai servir lá na frente para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional, né, e o nosso desenvolvimento, por que não, como pessoas
viventes numa sociedade. E desde cedo, né, na minha casa sempre teve a presença muito da música, da arte em si, né? Venho de uma família onde todas as pessoas são musicistas, né? O meu pai foi maestro na igreja, foi mestre de fanfarra na sua época de escola. A minha mãe também, clarinetista amadora. Minha irmã é flautista. Meu irmão caçula não é músico, mas ele gosta muito de música, né? E essa coisa, esse cultivo, né, do gosto pela arte sempre foi uma coisa muito presente, né? Então eu me lembro que quando eu estava, se não me engano, na quinta série, eu desenhava e tal, fazia aulas de pintura e por indicação de uma professora de arte que eu tive, né, que ela teve esse olhar e ela falou para minha mãe, olha, tem uma professora de pintura, né, que ela dá aula aqui no bairro, leva ele lá um dia, talvez ele vai gostar, né? E aí eu lembro que eu comecei a frequentar a casa dela, né? Essa professora chamava Isolda Landmeyer, né? Era uma artista plástica da Zona Sul de São Paulo e tal. E ali eu fiz aulas de pintura e tal. Por convite dessa professora de arte, professora Kátia, eu fui pela primeira vez numa Bienal de Arte. Essa é uma xícara de café. Esses são pés de café. Eles têm safra bienal, o que quer dizer que de 2 em 2 anos eles atingem um pico de produção. O cafeiro, como é chamado pé de café, chegou ao Brasil em 1700 e bolinha, trazido da Guiana Francesa às escondidas por um funcionário da coroa portuguesa. 250 anos depois, em 1951, esse senhor, Titilo Matarazzo, que não era português, era italiano, começou a trazer arte e não foi às escondidas. Ele promoveu uma grande exibição em São Paulo para reunir um monte de obras e artistas de várias partes do mundo. Há 7 décadas, essa grande exibição de arte vem acontecendo a cada 2 anos, por isso ela é chamada de Bienal. A Bienal de São Paulo se inspirou na Bienal de Veneza, que é a mãe das mais de 300 bienais que existem no mundo. Lyon, Berlim, Sydney, Sharjah, Liverpool, Guangzhou, Cuenca, Istambul, Veneza, Havana. É muita Bienal, não é não? Mas a de São Paulo continua entre as mais importantes. Né? Legal. E aquilo para mim foi muito mágico, né? Porque ali eu vi artes plásticas de todas as maneiras possíveis, né? Com variados elementos ali na sua constituição, na sua produção, né? Com diferentes significados, com diferentes propostas estéticas. E aquilo para mim foi muito bonito, assim, né? Aquilo me alimentou muito, né? Do ponto de vista artístico. Depois, né, dando um salto, né, um salto grande, na minha adolescência, eu comecei a frequentar uma igreja, né, a Assembleia de Deus Nipo-Brasileira, que tinha uma orquestra, que na época era uma orquestra muito conhecida, né, nesse meio religioso, né. E uma orquestra que, por conta do maestro que estava à frente, né, Jeremias Oliver Rufinos, tinha uma proposta de divulgar, né, essa música sacra, tocada por orquestra em arranjos orquestrais, né, com acompanhamento de coral, divulgar isso no meio das igrejas, né, porque não era uma prática comum você ter orquestra nas igrejas. Sim. Então a gente sempre tinha, né, aquele intercâmbio com outras igrejas, né, e a gente levava aquela música sinfônica, né, sacra, né, para esses ambientes. Então foi nessa igreja que começa assim a minha vida musical. Foi ali que eu comecei a estudar o contrabaixo acústico, né, um instrumento de orquestra. Né, foi ali que eu comecei a me aprofundar na música, né, e a partir desse instrumento eu procurei um ensino que pudesse dar para mim uma consistência, né, nessa formação musical.
Então é aí que eu chego até a ULM, na época ULM, né, Universidade Livre de Música, hoje é EMESP, né, Escola de Música do Estado de São Paulo, que fica ali ao lado da Sala São Paulo. E ali começa toda a minha trajetória com o contrabaixo. Então ali eu curso contrabaixo. Dali também eu começo a tocar nos grupos jovens aqui de São Paulo, né? Toco na Orquestra Tom Jobim, com quem eu gravo o primeiro disco dessa orquestra, né? É uma orquestra de estudantes, né? Seria uma versão para os músicos em formação, né? Uma versão, então, da Orquestra Jazz Sinfônica. Então, seria uma versão jovem da Orquestra Jazz Sinfônica. E essa Orquestra Tom Jobim, à época, era dirigida pelo maestro Roberto Sion. Então gravo o primeiro disco, né, que é o álbum de estreia com a Orquestra Tom Jobim. Toco também em uma temporada com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, que é carinhosamente chamada de Estadualzinha. Depois dali sigo meus estudos, então vou fazer a graduação na USP, graduação em contrabaixo, né? Estando ali na USP eu posso então tocar com a Orquestra de Câmara da USP. A época regida pelo maestro Gil Jardim, conhecida como OCAM, né? Também uma orquestra muito importante, né? Tem uma atividade muito intensa ali dentro do ambiente universitário ali da USP, né? Da Universidade de São Paulo, tal. E saio dali depois de um tempo, né? Assim, longe dessa vida acadêmica. Eu retorno para fazer o mestrado em musicologia na Unesp no ano de 2021. Isso. Na ganga berebereia vai te guardar, vai lhes proteger na sombra de um jatobá. Na ganga berebereia vai lhes guardar, vai lhes proteger na sombra de um jatobá. O congado ele já faz parte, né, da minha vida e da vida da minha família desde pequenos. Esta aqui é minha mãe, o nome dela era Maria, conhecida como Dona Leta, benzedeira, aconselhava. O significado do congado, ele é muito importante porque nos remete às nossas raízes, né? Aos nossos ancestrais, né? Um povo que ele foi escravizado, ele não nasceu escravo, ele foi escravizado, mas que trouxe com ele a fé, a religiosidade. Então o congado não é simplesmente cultura, né? Mas eu considero também um ato de fé por causa desse testemunho que eu recebi de minha mãe, da vivência e do amor que ela tinha ao rosário, à reza do terço, aos cantos, à missa, né? E ela trabalhava muito a questão da irmandade. Como que é importante essa irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Como conta o professor Avelar Rodrigues no livro Esmeraldas, uma contribuição à história de Minas, e ele fala que houve a necessidade de se construir uma nova capela, porque a antiga já não oferecia condições para os fiéis, porque ela estava ruindo. As Irmandades Nossa Senhora do Rosário começam a aparecer nessa época. Então, se há mais de 200 anos, 236 anos, 230 anos atrás, ele fala que há o aparecimento da Irmandade aqui no município de Esmeraldas, a tradição do congado é bem anterior a isso. Feita naquele momento por aquelas orquestras. Como que era a estrutura daquelas orquestras, né? Como que era a grafia dessa música na época? Qual que era o repertório que se fazia? Né? Era um repertório amplo, era um repertório que estava muito ligado, né, a esse ambiente da igreja, né? Era um repertório sacro, era um repertório profano. Então a musicologia ela vai despertar essas questões, né? Qual era o público, né, que
que acessava esses espaços, né, para ter contato, para consumir essa música, né, consumir não do ponto de vista monetário, econômico, né? Mas acessar, Apreciar, né? apreciar isso, né? Talvez essa seja a palavra mais correta aqui. Apreciar esse tipo de música épica, né? Então, essas são as questões que se tornam objetos de um estudo musicológico. Que aí pode ser um estudo musicológico baseado na história, né? E que vai abordar, né, esses meios de produção dessa música à época, nesses meios de produção, de divulgação, essa música como expressão. São João del Rei. Esta é uma das cidades mineiras onde o barroco, nascido de mestres europeus, frutificou e amadureceu, à procura de uma expressão própria. Ouro Preto, cidade-monumento. Aqui se conserva o maior conjunto arquitetônico do século XVIII existente no mundo. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, produziu grande parte de sua obra em Ouro Preto. Muitas igrejas são também valorizadas pela decoração de Manuel da Costa Taide, o mais notável pintor colonial. Em Congonhas do Campo, as imagens dos profetas, esculpidas em pedra-sabão, atestam o gênio do Aleijadinho. E dá para pensar também até a questão das músicas que foram vinculadas e as silenciadas, né? Porque sempre tem essa relação, né? Daquela voz que vai ser liberada para falar e da voz que não vai ter espaço para poder se expressar, se colocar dentro da realidade social, né? Isso. E aí, então, ali eu sou recebido pelo professor, que foi meu orientador, professor Dr. Paulo Celso Moura, que é quem, então, me leva a fazer, né, a desenvolver essa pesquisa que a gente vai bater um papo hoje. Muito bom. E aí, no caso, tem jovens, adolescentes que estão assistindo a gente, né? Se esse jovem gosta de música, qual a trajetória que ele pode construir a partir dentro dos estudos dele, a partir do ensino médio? Ele pode fazer um curso técnico, licenciatura, bacharelado? Porque às vezes as pessoas pensam que bacharelado e licenciatura é só na área de pedagogia, né, ou na área do direito, bacharelado, ou arquitetura, né? Você poderia falar um pouco sobre como que é essa trajetória para quem pretende ser um profissional na área da música? Sim, isso é muito legal também, porque muitas vezes a gente desconhece as ofertas que tem para a iniciação musical, né? Muitas delas, né, em atividades livres e gratuitas, nessas escolas que são mantidas pelas políticas públicas da área da cultura. Então, aqui em São Paulo, a gente pode pensar na IMESP e a gente pode pensar na Escola Municipal de Música, que são escolas com um nível de excelência reconhecido, né? Com excelentes profissionais, com excelentes professores, né, atuantes no meio musical, lecionando nesses lugares, e são lugares que você tem um curso, é oferecido um curso gratuito, né? Muitas vezes nesses lugares você tem cursos livres, né, que a pessoa pode acessar sem um requisito básico, né, ou uma formação anterior para acessar esses espaços, né, essas atividades. E você tem também os cursos, né, que aí já trabalham baseado numa seleção com requisito de formação básica em música, um certo nível no instrumento, né, para quem procura formação em instrumento. Mas para o jovem que está nos assistindo,
eu indico que procure essas instituições, esses espaços, né? Eu citei aqui apenas 2 espaços, mas nós temos muito mais, né? Estamos num espaço que agora está oferecendo esse tipo de atividade para crianças, jovens e adultos, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares, nessa parceria com o SESI. Então, aqui é um curso livre de música, sim, é um curso livre de música, mas a partir do momento que você está num espaço como esse e tem um contato, um primeiro contato com a música, para quem não vem de um ambiente onde isso faz parte da sua formação, da sua vivência, eu acho que isso é muito importante, porque é dali que pode ser despertado um gosto para algo que a pessoa descubra em si um talento e resolva levar aquilo com uma seriedade maior, né? A partir, né, buscando, né, uma formação mais específica, uma formação mais densa, mais consistente nessa carreira musical. Então, a partir dessas escolas, é possível você ter uma formação de nível técnico, né, e uma formação que te prepara para um curso de graduação, né, para um bacharelado, no caso do instrumento, ou para um curso de licenciatura, para quem pensa numa atividade docente como músico, né, numa atividade de educação musical, né, e aí, para quem tiver a vontade de seguir em diante, a academia abre as portas para os pesquisadores aí nos seus cursos, na própria iniciação científica, né, que inicia na graduação, e depois nos cursos de pós-graduação, que tem aí mestrado, doutorado. Certo. Ó, está passando agora na nossa tela, anote aí os telefones, os contatos desse projeto de extensão que a Universidade Zumbi dos Palmares está desenvolvendo junto com o SESI. O nome desse projeto é Atleta do Futuro. E aí eu vou te falar algumas aulas que você pode ter aqui com a gente, tá bom? Todas as aulas de graças que é oferecido pelo SESI aqui no espaço da Universidade Zumbi dos Palmares, próximo da Estação Armênia. As aulas que nós temos aqui é basquete, futsal, capoeira, dança afro e música. No caso, quem é um professor de música é o professor mestre que nós estamos conversando com ele, pesquisador Vinícius Gonçalves. Vou repetir de novo para você anotar. As aulas que nós temos aqui é basquete, futsal, capoeira, dança afro e música, tá bom? Se você se interessa, não precisa ter conhecimento prévio, né, professor? Não precisa. Então, se você se interessa em aprender dança, ou capoeira, ou futsal, ou basquete, faça sua inscrição, tá bem? Com esses contatos que está aparecendo aí agora na tela, e você vai poder começar a sua carreira aí e ter acesso a artes. Porque, como fala os Titãs, a gente não quer só comida, mas a gente quer diversão e arte, certo? Super importante. Professor Vinícius, eu quero te fazer uma pergunta. Tem um pesquisador que ele fala que existe paisagens sonoras. E aí ele aborda dizendo assim, por exemplo, que a Idade Média teve uma paisagem sonora, que a Idade Moderna tem outra paisagem sonora, que as cidades têm uma paisagem sonora, né? E eu até fiz um show muitos anos atrás chamado Retrato Sonoro, né? Talvez a molecada de hoje não saiba mais o que é retrato, mas na época o pessoal entendia o que era. Eu gostaria de conversar um pouco contigo, que o nosso programa é Economia Política no Futuro, né? O Brasil viveu vários ciclos econômicos, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café, né? E com certeza esses períodos também tiveram as suas paisagens sonoras, né? E eu queria que você explicasse para o público que está nos assistindo o que é o curso que você fez o mestrado em musicologia. O que a musicologia estuda? Legal. Ótima pergunta também. A musicologia, ela é um campo de estudo dentro da música que procura abordar o fenômeno música e suas relações desenvolvidas no meio social nas diferentes sociedades. Que relações são essas? A sua relação de produção, como que essa música é feita, como que essa música ela é cultivada, como que essa música ela é coletivizada, como essa música
ela é nos meios econômicos, como ela é pensada, né, em termos de produto a ser consumido. E a gente pode pensar também, né, nos circuitos de música, né, quem faz, né, quem são as pessoas, quem são os agentes que fazem essa música, né, quem são os artistas que produzem essa música, né, que fazem essa música. Então, a musicologia, ela busca abordar esse fenômeno música, né, presente na sociedade, de maneira a entender como essa expressão artística ela ganha um valor, né, enquanto produção simbólica, né, que traz em si um significado que está muito atrelado, né, muito atrelado à própria maneira como essas sociedades, né, constroem a sua cultura. Então, é a música estudada dentro de uma determinada sociedade, levando em conta as relações que ela desenvolve com todo esse circuito cultural, com todo esse meio cultural no qual ela surge. E aí, no caso, a gente poderia dizer que, por meio de uma música, dá para a gente entender uma sociedade? A gente pode dizer que a música ela é um meio para você entender a sociedade, né? Talvez com a música nós não iremos entender a sociedade como um todo, porque a gente falar de sociedade, de cultura por si só, são assuntos muito complexos, né? A cultura e a sociedade, né? A cultura como um produto da sociedade e a sociedade por sua vez são questões, né? São pontos, né? Que tem uma construção muito complexa, né? Até do ponto de vista da antropologia, a gente pode pensar que existe uma complexidade muito grande, né, nesses campos, né, cultura e sociedade. A música, ela é um produto artístico, né, e a arte, ela é produto da cultura, né, por sua vez ela surge, né, como um produto dessa cultura. Então eu acredito que pela música, né, pelo estudo da música, e aí a gente pode pensar na musicologia, na etnomusicologia, a gente tem, então, ferramentas, né, que possibilitam compreender esse fazer musical como decorrente de todo um processo de formação cultural, né? Então, de que maneira esses elementos que perfazem ali uma determinada cultura, eles estão em maior ou menor intensidade próximos, né, disso que se entende como música, né? O quanto eles contribuem, né, para a produção disso que é música. Você falou dos vários ciclos, né, que nós tivemos, né, os ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil. Se a gente pensar, por exemplo, no ciclo do ouro, a gente tem que levar em conta a produção musical que se tinha nessa época, que estava muito ligada à própria estrutura de sociedade dessa época. Então, você tem, principalmente em Minas Gerais, vamos pensar, né, no território de Minas Gerais, que teve uma representatividade muito grande, né, no ciclo do ouro, né, as igrejas mineiras, você tinha as orquestras, né, as orquestras barrocas, né, os grupos, né, que nesse momento produziam aquela música ligada à tradição litúrgica, mas não apenas a isso, naquele momento. Então, se a gente pensar no trabalho da musicologia, a gente é levado pelo caminho de procurar entender que música que era essa, né? Para você que está acompanhando o programa Economia Política do Futuro, hoje nós estamos entrevistando e conversando com o musicólogo Vinícius da Silva Gonçalves. Ele é professor aqui do projeto Atleta do Futuro, uma parceria entre o SESI e a Universidade Zumbi dos Palmares. Nós vamos deixar os contatos aqui, se você tem interesse em fazer aula de basquete, futsal, capoeira, dança ou música, se inscreva. Venha participar dessas aulas do projeto de extensão na Universidade Zumbi dos Palmares e continue com a gente, porque daqui a pouco a gente volta com
segundo programa, entrevistando o musicólogo Vinícius da Silva Gonçalves e a gente refletir um pouco sobre qual o papel da cultura na questão da soberania nacional. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo programa Economia Política do Futuro. Um abraço.